Dentre os equipamentos de compactação de solos em campo, temos o rolo compactador do tipo pé de carneiro, que é este equipamento aqui. E por que este equipamento tem este nome? Ele tem este nome porque antigamente eles tinham essa configuração, e essa configuração deixava um efeito no solo muito parecido com o efeito causado por pisoteamento de carneiros. Então, por isso que este equipamento aqui ficou conhecido como rolo compactador do tipo pé de carneiro. Este equipamento ele tem algumas variações na sua configuração. Pode ser um equipamento autopropelido, ou seja, ele não precisa de outro equipamento para se locomover. Ele já é conjugado com a máquina que faz a locomoção do rolo compactador. Já esse outro aqui, ele precisa de uma outra máquina para poder se locomover. Outra variação que esse equipamento pode ter é em relação ao formato das patas ou dentes. Pode ter um formato mais circular, como esse daqui, mais retangular, como esse. Tem alguns que é mais triangular e esse daqui é um formato mais quadrado. Uma outra variação é em relação à altura das patas ou dentes. Tem rolo compactador que tem uma altura de pata maior, que é este caso aqui, e tem rolo compactador que tem uma altura de pata menor, que é este caso aqui, ó. Então, comparando esses dois rolos, essa altura dessa pata aqui, ela é maior do que essa. O que isso interfere? Isso interfere na espessura da camada que o rolo consegue compactar. A gente vai ver como que isso interfere nessa espessura um pouco mais na frente. Mecanismo de compactação, ou seja, como que esse rolo compactador compacta o solo. As patas ou dentes do rolo penetram na camada de solo solto, aplicando forças verticais e horizontais simultaneamente. Então, aquela pata ou dente, ela penetra a camada de solo solto, aplicando forças verticais e horizontais simultaneamente. Este método de compactação é conhecido como amassamento. Um dos fatores que influencia a compactação do solo é a pressão aplicada no solo. E a pressão que é aplicada no solo, ela depende do peso do equipamento. Então, quanto maior o equipamento, mais pesado, portanto, maior pressão que vai ser aplicada no solo. E também depende do formato da pata. Então, a pressão aplicada no início da compactação, ela é menor. Por que ela é menor? Porque o rolo compactador, ele penetra mais no solo e a área de contato entre o rolo e o solo ela é maior. Se a área de contato ela é maior, a pressão que é aplicada no solo é menor. Então, no início da compactação, a pressão é menor, só que como ele penetra mais no solo, a profundidade de compactação ela é maior. Agora, a pressão aplicada durante a compactação. Após algumas passadas, quando o aterro atingir um certo grau de compactação, o peso total do rolo passa a ser suportado somente pelas patas. Quando o solo ainda está fofo, o rolo penetra mais no solo. Essa área de contato ela é maior, a pressão então é menor. Após algumas passadas do rolo, o solo aqui ele fica mais rígido e o rolo compactador penetra menos. Então, a área de contato só fica a área de contato da pata com o solo. Então, o que isso gera? Isso gera que todo aquele peso ele vai concentrar numa área menor.
do solo. Então essa pressão ela é muito maior, porque ela vai concentrar numa área menor. Então a área de contato diminui e a pressão aumenta. Portanto, a efetiva compactação ela vai ser restrita à área das patas. Então, não vai ser toda a área do rolo compactador. A compactação efetiva ela é somente aqui na área da pata. E como as patas elas podem ter formatos diferentes, cada rolo compactador vai ter uma área efetiva de compactação diferente. Então, para esse daqui, ó, que a pata ela é mais fina, tem uma área menor de contato com o solo, a efetiva compactação vai ser somente essas pequenas áreas aqui. À medida que você vai aumentando a área da pata, vai aumentando também a área de compactação. Então, essa aqui que tem uma área pequena vai ter uma área de compactação menor. Essa aqui que tem uma área da pata maior vai ter uma área de compactação maior também. Então, olha só, pegando esse rolo compactador que tem uma área de pata menor, vai ter uma área de compactação menor. E este daqui, que tem uma área da pata maior, vai ter uma área de compactação maior. Qual é a espessura de solo solto a ser compactada recomendada para este método? As espessuras da camada dependem da geometria da pata. Para essa pata que tem uma altura maior, você pode lançar uma espessura de camada de solo solto maior. Já essa outra pata que tem uma altura menor, você tem que lançar uma espessura de camada de solo solto menor. Então, está diretamente relacionado à espessura da camada a ser compactado com a altura da pata do rolo compactador. A recomendação para esse modelo padrão aqui que tem uma altura de pata menor é entre 20 a 25 centímetros. Para qual tipo de solo o rolo compactador pé de carneiro ele é indicado? É para um solo granular, para um solo misto ou para um solo fino? A recomendação é que ele seja utilizado em um solo fino. Um solo fino é um solo que tem a predominância ou de silt ou de argila. Por que o rolo pé de carneiro ele é indicado para os solos finos? Principalmente nos solos que possuem uma grande quantidade de partículas de argila. Nos solos argilosos, há uma forte interação entre as partículas de argila e as partículas de água. A partícula de água ela se liga fortemente às partículas de argila. Essa interação forma uma película de água entre as partículas de argila. Olha só aqui a película de água que é formada entre as partículas de argila. E quando o solo não está saturado, o ar presente no solo fica aprisionado entre as partículas de argila. Então está aqui a imagem do solo não saturado, ou seja, tem uma quantidade de ar dentro do solo e esse ar ele fica aprisionado entre as partículas de argila. Se você colocar uma pressão sobre esse solo, o que vai acontecer? A pressão ela vai comprimir apenas a bolha de ar. Então você coloca uma pressão, a bolha de ar é comprimida, o volume diminui. Mas logo após, quando você retira a pressão, o volume ele volta ao original.
Então, esse efeito é conhecido como solo borrachudo. Você aplica a pressão, ele deforma. Quando você retira a pressão, ele volta ao volume normal. Aplicação simultânea de forças verticais e horizontais, que é a técnica de amassamento, consegue alterar a estrutura das partículas de argila. Essa estrutura é a original. Você fazendo essa aplicação de forças verticais e horizontais, o que é feito pela pata do pé de carneiro, você consegue alterar essa estrutura da argila. Quando você altera a estrutura da argila, você rompe aquela película de água entre as partículas de argila, facilitando a saída do ar presente nos vazios do solo. Então, quando você altera aquela estrutura, você facilita que o ar presente nos vazios saia da região entre as partículas de argila, permitindo assim que a compactação ocorra com mais facilidade. Quais são os pontos positivos deste equipamento? O rolo pé de carneiro ele é o mais indicado para a compactação dos solos argilosos. Pelo mecanismo, pela técnica que ele aplica às forças no solo, ele consegue romper aquela estrutura que forma entre a água e a argila para que o ar seja removido. Portanto, ele é melhor do que qualquer outro método para compactar solos argilosos. Quais são os pontos negativos deste equipamento? O principal ponto negativo do equipamento rolo pé de carneiro é a área de compactação. Como a área efetiva de compactação é apenas a área da pata, ele não vai compactar toda a largura do rolo, como ocorre no rolo liso e no rolo vibratório. Neste caso, então, é necessário fazer mais passagens para a mesma largura para conseguir compactar toda a área do rolo. Então, faz a primeira passada, compacta essas regiões aqui. Passa de novo o rolo compactador para compactar essas outras áreas aqui. Passa de novo para conseguir alcançar toda a área do rolo compactador.